Olá a todos, chamo-me Ricardo Figueira e em conjunto com os meus colegas André Antunes, Paulo Oliveira e Carlos Costa, vou apresentar as principais novidades da nova versão 2025 que acabamos de lançar. Recordo que podem consultar todas as novidades desta versão de forma detalhada na nossa página web em www.sip.pt. Recordo ainda que estas são só as principais novidades da versão 2025A. Ao longo dos próximos meses são esperadas muitas outras novidades para esta versão. Antes de iniciar a apresentação das novidades das várias aplicações, vou começar por falar do novo SIP Menu. A janela inicial onde podemos escolher a aplicação que queremos utilizar, gerir a nossa licença ou aceder à documentação. Com a nova versão 2025, o SIP Menu foi renovado. Passa agora a dar acesso a todas as aplicações, com exceção das aplicações de fabricante, que ficam agora agrupadas nestas 8 grandes áreas. Podemos clicar sobre uma destas áreas para podermos ver as várias aplicações que estão disponíveis dentro desta área. Mas vamos começar pelo início. A descarga do novo SIP Menu da versão 2025 passa agora a estar disponível exclusivamente na Store da plataforma BIM Server Center. Para poder descarregar o seu instalador, é necessário possuir conta nesta plataforma. Se ainda não possui, poderá fazê-lo rapidamente seguindo os passos indicados. O registro é simples e gratuito. Depois de criar a conta e confirmar no seu e-mail a sua ativação, poderá descarregar de imediato o instalador. Execute o instalador SIP e siga as instruções. Após instalar, terá acesso então à interface renovada do SIP Menu. Com esta nova versão, instala apenas as aplicações que pretender. Por esse motivo, de momento não há nenhuma aplicação instalada. Todas elas encontram-se a cinzento, como podem ver. Note-se também que não há nenhuma relação entre os dados da licença e as aplicações que são instaladas. Terá de ser sempre o utilizador a selecionar as aplicações que pretende que sejam instaladas em cada PC. Relativamente à forma de gestão das licenças, não há alterações. Devemos introduzir os dados da licença eletrónica que pretendemos utilizar e as antigas licenças físicas ou as pastilhas continuam também a ser reconhecidas. No entanto, agora, para além dos dados da licença, devemos também introduzir os dados da nossa conta do BIM Server Center para podermos automaticamente descarregar e instalar as aplicações que pretendemos. Para isso, basta clicar sobre o botão de opções que surge agora junto de cada aplicação e, no canto superior direito, identificar-nos nesta zona. Se clicarmos então em iniciar sessão, podemos então confirmar e efetuarmos aqui o login com a nossa conta. Podemos agora então escolher a opção para instalar a versão mais recente. Clicando, então vamos poder então instalar a versão e dando as indicações necessárias então para proceder à instalação da aplicação que pretendemos. Após termos instalado todos os programas que pretendemos e passado algum tempo, a SIP poderá lançar atualizações específicas para determinado programa. Nesse caso, poderão existir junto do programa, ou poderá aparecer junto do programa, o botão atualizar. Se clicarmos sobre ele, podemos ver a informação sobre as versões que existem, novas, e podemos então também fazer a atualização ou, se pretendemos, executar determinada aplicação nesse momento. Também, na parte inferior do programa, surge um botão que nos permite realizar todas as atualizações simultâneas. E termina assim a apresentação das novidades do novo SIP Menu da versão 2025. Vou passar agora a palavra ao meu colega André Antunes para apresentar as principais novidades da área de estruturas. Boa tarde. Uma novidade e módulo novo será a verificação de requisitos para dimensionamento sísmico de nós de betão. Ou seja, a partir da versão 2025, o SIPCAD vai passar a verificar os requisitos de dimensionamento sísmico que devem cumprir os nós viga-pilar dos pórticos de betão que fazem parte do sistema de referência sísmica. Após o cálculo da obra, e acedendo ao comando de nós de betão consultar verificações, podemos consultar as verificações realizadas pelo programa. Premindo sobre este nó, poderemos consultar
a verificação de confinamento dos lados do nó, o artigo 5433, as disposições relativas à armadura, neste caso a armadura horizontal de confinamento, para o artigo 5433, a armadura horizontal de confinamento, o espaçamento da armadura, o artigo 5433 também, e a verificação da ruptura de aderência, ou seja, o artigo 5.6.2.2. Existindo uma não verificação de cada um destes campos, poderemos utilizar estes comandos que estão aqui para a edição de pilar e para a edição de pórticos. Premindo sobre cada uma das linhas, vamos ter a representação do elemento a editar. Por exemplo, no caso da ruptura de aderência, se fôssemos para o pórtico 4 e fôssemos ao comando editar, poderíamos modificar a armadura de forma a fazer cumprir esta verificação. E estas modificações de armadura aqui vão-se depois repercutir na verificação do comando. Passando, por exemplo, aqui a modificação para um diâmetro muito elevado e fechando a janela, poderemos ver que a verificação da ruptura de aderência passará a não cumprir. Uma outra novidade para a versão 2025.a serão os modelos da obra. Em arquivo, temos a possibilidade agora de guardar como modelo. Guardar como modelo permite guardar as opções iniciais de uma obra, ou seja, estas opções que ficarão definidas em dados gerais, como a classe de betão para as lajes, para os pilares, para os muros, para a fundação, qual a ação sísmica definida, os perfis de aço laminado e composto informado, bem como o ambiente e qualquer outra opção que tenha sido tomada a nível de tabelas de armadura, por exemplo. Ou seja, podemos gravar um modelo inicial ou vários modelos iniciais de obra para que todas as vezes que vamos criar uma obra nova não seja necessário estar a definir novamente qual o betão, classe de betão que vamos utilizar, qual é o perfil que vamos utilizar, quais são as ações, quais são as opções nas ações sísmicas que vamos estar a definir, sendo que nos irá facilitar então a criação das obras e tornar este processo de escolha um pouco mais célere. Essa opção ficaria então disponibilizada nesta opção, guardar obra com modelo, e à medida que fôssemos criar uma obra nova, poderíamos então iniciar a criação de uma obra a partir de um modelo gravado anteriormente. A partir do momento em que criamos aqui uma obra, eu vou colocar isto aqui como exemplo 2, iríamos automaticamente criar a obra importando opções que estavam anteriormente designadas ou anteriormente gravadas neste modelo de obra. Vou voltar à obra anterior. Uma novidade que também traz a versão 2025.a serão os recobrimentos das vigas por pórticos. Ou seja, agora será permitido ou será possível para uma viga, em outras opções, podermos alterar os recobrimentos. Ou seja, em vez de estarmos a utilizar para todas as vigas os dados gerais da obra, podemos alterar para opções específicos para vigas, em que neste caso iríamos modificar o recobrimento, seja superior, inferior, lateral no caso da viga, e atribuir a um determinado pórtico. Então, os restantes pórticos ficariam com o recobrimento selecionado pelos dados gerais e este pórtico em particular iria ficar com estes recobrimentos personalizados. Uma outra novidade que surgiu aqui na versão 2025 serão as cargas predefinidas. Ou seja, antigamente no comando cargas, por exemplo, nas cargas lineares em vigas, poderíamos colocar cargas genéricas, em que aqui colocaríamos um valor e adicionaríamos, neste caso, como estamos no comando de cargas lineares em vigas, adicionaríamos uma carga sobre, sobre as vigas. Esta nova opção permite criar cargas predefinidas, ou seja, eu posso criar várias tipologias de cargas, como por exemplo, vou
chamar aqui P este, por exemplo, parede exterior de 35 cm de largura, em que dava um valor que eu necessitasse, vamos supor, de 10 kN por metro. E aceitava e, de certa forma, estaria a criar uma tipologia de carga que pode ser também depois exportada para o programa, para não terem que criar estas cargas novamente, e iria adicionar então esta carga predefinida a esta e a esta viga. Se porventura, de futuro, eu achasse que esta carga que defini que não estivesse correta, nós podíamos então editar esta carga. Em vez de 10, chegámos à conclusão que pesava 14 ou pesava 9. Ao fazer aceitar e terminar, como nós editamos a tipologia de carga, automaticamente em todos os sítios onde essa carga, esta carga predefinida foi introduzida, o valor irá ser automaticamente alterado, o que irá reduzir certamente equívocos ou erros na introdução de dados de cargas que nós nos possamos ter esquecido de modificar. Uma outra novidade na versão 2025 foi a possibilidade de procurarmos referências. Existe este comando novo, procurar referências, em que de certa forma poderemos pesquisar qualquer referência dos elementos introduzidos na obra. Por exemplo, se começarmos aqui a pesquisar por P, o programa vai dar os primeiros 5 elementos que começam pela letra P. E à medida que vamos escrevendo mais, o programa depois vai selecionar estes elementos. No entanto, podemos procurar por outros elementos, como por exemplo pórtico, como por exemplo laje, e de certa forma então este comando permite procurar referências de uma série de elementos introduzidos, pilares, vigas, lajes, etc. Outro comando novo que surgiu na versão 2025.a foi a cópia da armadura de ponçamento. Para isso eu vou trocar aqui a obra para uma obra diferente. Neste caso, editando ou passando aqui para o separador resultados, acedendo aqui aos comandos de ponçamento, nós temos aqui a armadura de ponçamento já atribuída. No caso de termos um edifício em que existe alguma repetição entre o piso inferior com o piso superior, com os pisos superiores, será agora possível fazer a cópia da armadura de ponçamento de um piso para o outro. Ou seja, utilizando este comando que está aqui, copiar reforços a outro grupo, selecionaríamos então quais reforços que vamos querer copiar, premindo no botão direito do rato, podemos então agora subir de piso e copiar a armadura de ponçamento que foi introduzida no piso de baixo para o piso de cima. Relativamente ao CIP 3D, neste momento será possível fazer a seleção de faces que estão expostas ao fogo. Ou seja, a partir desta versão, podemos, para os perfis metálicos ou para os perfis de madeira, definir efetivamente quais são as faces que estarão expostas ao fogo. Isto, de certa forma, vai permitir que o programa possa optimizar o cálculo da espessura dos revestimentos de proteção, porque estaremos, de certa forma, a dar informação ao programa efetivamente quais são as faces das barras que não estão expostas ao fogo, e isso irá influenciar no cálculo. Para esse efeito, no comando, ou seja, a partir do momento em que temos o comando a opção da resistência ao fogo ativada, nós temos aqui a definição de qual o revestimento que vamos utilizar. Passo já aqui uma outra informação, que também a partir desta versão é possível fazer uma seleção de pinturas intumescentes por fabricante, ou seja, utilizando esta opção do programa, podemos descarregar aqui as tabelas dos catálogos dos fabricantes e utilizar esses catálogos, neste caso. Isso passa então agora também a ser disponível
passa a ser uma opção nesta versão. E a partir do momento então que definimos qual é a resistência ao fogo e o tipo de revestimento que vamos utilizar, nas barras, na opção de resistência ao fogo, selecionando um perfil ou vários perfis, nestes casos estes estarão agrupados, é possível agora então definir quais são as fases que estão expostas ao fogo. Poderemos escolher estas opções que estão aqui já predefinidas, ou então a última opção, que será o fator de forma, onde podemos colocar o fator de forma e definir qual o número de faces expostas que o perfil tem. Relativamente ao programa SIP Connect. Bom, no SIP Connect foram criados os grupos de operações. Como podemos ver aqui no grupo de operações, ou aqui na lista de operações, podemos agora criar grupos de operações de certa forma que me vão permitir organizar melhor esta lista. Ou seja, estes grupos de operações, que basicamente serão como se fossem diretorias de operações, em que poderemos então incluir dentro deste grupo várias operações em conjunto. Podemos desdobrar e dobrar estes grupos de operações, o que de certa forma então para ligações um pouco mais complexas vai auxiliar um pouco aqui a utilização, porque vai se tornar menos pesado a visualização de todas as operações que estão incluídas nesta ligação. Neste caso, estas ligações destes perfis à lateral deste perfil foram todas incluídas num grupo de ligações, o que quer dizer que se eu desligar esta visualização, poderemos ver que toda esta conexão foi incluída neste grupo de operações. É possível agora também, para auxiliar a criação das novas ligações futuras, exportar para o programa grupos de ligações, de grupos de operações. Ou seja, para mim, neste comando exportar, é possível então exportar este grupo que permite criar este tipo de conexão. Então, bastará para isto darmos uma referência, a descrição e aceitamos para fazer esta exportação. E depois, de futuro, é sempre possível fazer a importação deste grupo de operações, incluí-lo numa nova ligação. Na versão 2025.a, para além desta nova organização, com a criação aqui dos grupos de operações, surgiram também umas melhorias na lista de operações, como foi, por exemplo, podemos aqui ver, existe agora um ícone para cada uma das operações, seja um ícone de placa, de ajuste, de soldadura, de certa forma para auxiliar a visualização de todos os comandos que foram tomados, todas as operações que foram tomadas para a criação da ligação e ser mais fácil procurar alguma operação em concreto. Existe também agora aqui a opção de mover para o início e mover para o fim uma operação ou um grupo de operações, para além das opções que já existiam de podermos mover para cima, mover para baixo uma operação. E agora é possível também arrastar e largar alguma opção, ou seja, nós poderemos arrastar esta operação para fora do grupo ou mantê-la no sítio onde ela está. Ou seja, poderíamos ajustar, mover operações de um sítio para o outro. Por fim, existe também uma melhoria na utilização das tabelas de introdução de dados, ou seja, até esta versão, se nós estivéssemos a copiar uma lista de comandos, era necessário que esta tabela tivesse exatamente o mesmo número de linhas da tabela que estaríamos a copiar. Neste caso, e a partir desta versão,
Ao colarmos tabelas a partir da área de transferência do Windows, o número de linhas necessárias para criar toda a tabela não será necessário existir já previamente antes dessa cópia. O programa, neste caso, irá criar o número de linhas necessárias para colar toda a tabela. Assim termina a apresentação das novidades da área de estruturas. Muito bem, André. Vamos agora passar à apresentação das principais novidades na área de térmica e climatização, apresentadas pelo meu colega Paulo Oliveira. Muito boa tarde. Aqui no que diz respeito à térmica, no fundo é a criação de um novo programa, portanto o surgimento do novo programa, cujo nome é SIPTERM SEAB Model. Este programa novo não permite abrir obras antigas, portanto, para abrir as obras anteriores a 2025, a versão 2025 terá que ser com o antigo programa, o SIPTERM SEAB. Podem nos instalar sempre à parte, através da Store do BIM Server Center. Este novo programa foi criado de forma para permitir que se possa evoluir com a correção de bugs e a implementação de melhorias no programa, e portanto foi necessário criar um novo. Ele apresenta dois separadores, o modelo 3D e esse é a habitação. Portanto, na parte do modelo 3D, no fundo, é a implementação do IFC Builder, ou seja, colocou-se o IFC Builder, que permite, no fundo, fazer a modulação arquitetónica diretamente no programa, e depois basta só criar um modelo aqui, a partir de gerar um modelo geométrico, para ele levar a informação para o SE Habitação, para o separador SE Habitação. Já se podem também aqui definir soluções construtivas diretamente. Quando eu vou para o separador SE Habitação, que é no fundo a parte térmica, o novo programa possui 5 separadores, desde modelo térmico, sistemas, cálculo, listagens e desenhos. Aqui no modelo térmico temos na mesma a organização em árvore, com a parte dos elementos construtivos. Existe aqui na parte dos elementos um agrupamento relativamente aos diversos tipos de elementos construtivos. Também é possível utilizar estes ícones para importar soluções construtivas da biblioteca antiga, isto que agora são bibliotecas novas, e portanto tudo o resto é igual. Agora temos também a parte da vista 3D, normalmente, portanto, aparece assim, desta forma. Isto é um modelo 3D e gerado na parte do arquitetónico, com o aspecto de também poder ver as plantas, portanto, a parte do ambiente 3D. Se quisermos visualizar, isto é tempo que ele está ativo com o modelo arquitetónico, podemos chegar aqui e desativar o modelo arquitetónico para ficarmos com o modelo térmico e assim poder consultar. Temos aqui a zona útil. O programa, para além disso, também permite ter uma interação gráfica diretamente, portanto, ao clicar sobre um determinado elemento que ele selecione, não é? Ele pode, por exemplo, aqui, querer ver a zona, já está aqui nesta zona, ou querer ver qual é este compartimento, ele mostra-me diretamente qual é o compartimento, ou o elemento em si, também, ele mostra-me qual é o elemento em si, e portanto, o tipo de elemento que é, ele portanto vem logo para esta zona e mostra. Portanto, é uma informação interativa que me permite, eu conforme clicar e querer saber qual é o elemento em si, e ele seleciona. Posto isto, também existe um outro comando que antes só existia para copiar janelas, mas agora que permite copiar propriedades de qualquer elemento e atribuir a outros. Eu posso vos mostrar que aqui eu tenho, neste modelo, tenho dois tipos de janela, em que, estão a ver aqui com o vermelho, a janela 2 só está naquela zona,
e o resto das outras janelas é atribuído à janela 1 nos restantes. Se eu quiser copiar, vamos supor, algum dos elementos, por exemplo, eu clico em atributologia e vou clicar nesta que é a janela 2, portanto todos os outros elementos ficam com cor amarela, e eu agora posso, quando coloco o cursor de forma a selecionar, posso atribuir essa informação desta janela 2 em outras janelas, e pronto, atribuí, botão direito. Se eu for agora aqui, posso ver que a janela 2 já são estas 4 e que a janela 1 são as outras 4 que estão nos outros alçados. Ok? Pronto, posso fazer isto. Isto serve para qualquer tipo de elemento. Também vou mostrar aqui na parte dos sistemas, que aqui sim houve alterações também profundas, que diz respeito nos sistemas de geração. Eu vou editar aqui um sistema que já tenho aqui introduzido, por exemplo, o multi-split aquecimento, em que na eficiência do sistema de referência colocou sempre uma ajuda com as eficiências de referência, e também coloca-se a possibilidade de nos sistemas de renováveis, quer de aerotermia, quer de biomassa, portanto, quando se cria a parte renovável relativamente a uma bomba de calor, temos sempre a possibilidade de desativar o campo de introduzir o valor de RN. Desativando, ele vai automaticamente calcular o valor do RN. Portanto, já não temos que andar a fazer contas, a ver qual é o que é usable, e portanto ele automaticamente vai fazer essas contas e automaticamente vai calcular o RN. Portanto, basicamente é só ter que criar o sistema e mais nada. Posto isto também, isto também se aplica à biomassa, é a mesma coisa. Portanto, seja biomassa, quando se vai criar a parte renovável da biomassa, basta desativar e ele automaticamente contabiliza o RN da biomassa, tendo em conta o equipamento de aquecimento, recuperador de lenha, a biomassa que criarmos. Também outra novidade diz respeito, portanto, o que é que se fez? Antes, no programa antigo, as parcelas eram definidas diretamente no equipamento, no sistema, e optou-se então por transferir essa informação para a zona. Isto para evitar que se tenha que duplicar ou triplicar ou quadruplicar, enfim, o mesmo sistema, só porque tinha parcelas distintas. Isto, nomeadamente em edifícios com muitas frações, em que utilizavam o mesmo sistema, mas porque uma fração era 0,2, a outra era 0,3, e já me obrigava a duplicar todos os sistemas que estavam relacionados com essa parcela, e assim, desta forma, eu utilizo sempre o mesmo sistema, só altero o valor da parcela em função de cada fração, poupando assim o número de sistemas criados. Depois disto, também temos ao nível do cálculo uma novidade que portanto eu vou calcular aqui, ver resultados. Colocou-se o RENAB também. Este valor não existia, e agora também é possível visualizar o indicador de energia primária renovável, RENAB. Isso já é possível. Também ao nível dos desenhos, portanto, foi gerado a possibilidade de gerar os desenhos e até mesmo o 3D, os desenhos aqui, através desta opção gerar. Temos aqui nas opções as etiquetas que podendo colocar texto, não é? No que quisermos. Temos também as cores definidas e portanto é possível gerar desenhos, é possível também introduzir textos
cotas, etc., outras informações que se queira através dos recursos de edição. Relativamente ao programa de climatização, existe um novo módulo que é os sistemas de aerotermia. Até agora era possível simular com certas limitações este tipo de equipamentos. No entanto, a partir desta versão foram adicionadas todas as ferramentas para incluir estes sistemas com todas as suas características no projeto de instalação. Aqui no caso de climatização, nós temos sistemas monobloco e bibloco. Eu vou só mostrar aqui a parte do gerador de preços, portanto, as marcas, no fundo, os sistemas monobloco, com as respectivas bombas de calor associadas e as marcas. E depois temos também os sistemas bibloco, quer para só aquecimento e arrefecimento, quer para aquecimento, arrefecimento e AQS, em que as tais bombas de calor interiores, que é da Daikin e de outras Michael Forest, Mitsubishi. Portanto, é só para aqui mostrar algumas das marcas e equipamentos que possuímos. Portanto, estes equipamentos, são estes equipamentos de produção são compatíveis com radiadores, em instalações só de aquecimento e com piso radiante e fancodes, ou ventiloconvectores, como queiram. Isto quer em instalações de aquecimento ou arrefecimento. Também, isto quando se introduz na parte de climatização, ou também este módulo também possibilita na parte do separador de águas residuais e pluviais, nomeadamente nos equipamentos de AQS, produção de AQS. Cá está, portanto, o equipamento de aerotermia, que no fundo é a tal bomba de calor que se coloca, o sistema bibloco. Portanto, também permite a introdução do mesmo na parte do separador de águas residuais e pluviais. Pronto, vou passar então assim, dou por terminado aqui. Só outra coisa, este programa que eu não referi, o CIPECAD Map também sofreu um restyling ao nível dos menus, principalmente, e também aqui nas barras de ferramentas, onde aparece uma ribbon, que é onde é possível configurar esta barra de ferramentas. Pronto. Vou então vou dar por terminada aqui a apresentação destas novidades. Muito bem, vamos então por fim para as principais novidades da área de instalações apresentadas pelo Carlos Costa. Olá a todos, começando então pelo programa CIPE Plumbing, referir que é um programa que reúne as funcionalidades dos programas CIPE Plumbing Water Systems, CIPE Plumbing Sanitary Systems e do OpenBIM Layout. Esta unificação das aplicações está, digamos que na parte inferior esquerda da janela do programa, materializada em 3 separadores. O separador Water Systems, relativamente ao abastecimento de água, ao separador Sanitary Systems, de drenagem de águas residuais e pluviais, e o separador Layout, para composição de desenhos mais detalhada. Agora, ao criarmos um arquivo novo, portanto, eu vou criar aqui um muito rápido para vermos aqui algumas novidades, portanto, e nem sequer me vou vincular a um projeto. Portanto, uma primeira novidade é, forçosamente, nós temos que escolher aqui um país. Isto permite-nos o quê? Permite-nos que as configurações das opções gerais venham já depois então preenchidas com bibliotecas, com critérios de cálculo, de tubagens, etc. Foi adicionada aqui uma opção com o nome que nós damos às configurações gerais.
Ou seja, eu vou fazer aqui um exemplo. Vamos imaginar que numa determinada configuração eu retirava uma determinada opção, não interessa agora qual, e depois mudava o nome, portanto, a esta configuração. Vamos imaginar que era desta forma, moradias. Portanto, e digamos que esta janela de opções gerais ficava com este título. Nós já sabemos que as configurações que estão aqui podem ser exportadas para eu poder utilizar depois em futuras obras. Ou seja, neste caso eu vou exemplificar, vou colocar aqui, por exemplo, a palavra moradias, fazia então aceitar, o programa pergunta-me se desejo marcar os valores iniciais para criar obras novas, ou seja, se em futuras obras eu quero que estas configurações venham por defeito. Neste caso vou dizer não, para explicar como é que as importo. Então, ao fazer aqui aceitar, e neste caso vou aceitar novamente, vamos imaginar que numa futura obra, portanto, vamos imaginar agora que eu vou lhe dar aqui um outro nome. Ao fazer aceitar, portanto, já sabemos que aqui tenho que escolher sempre uma bandeira, faço aceitar. Mas permite-me então vir agora às opções gerais, e já sabemos por defeito bem estas configurações, mas se eu quisesse importar então as minhas configurações que tinha acabado de exportar, venho aqui a este botão e portanto vai-me aparecer aqui os vários ficheiros que eu exportei, e neste caso faço aceitar, volta-me a surgir aquela pergunta se desejo usar os valores para futuras obras. Neste caso vou dizer que não. E reparem, portanto, eu não preciso de percorrer aqui as opções para saber, portanto, através deste título, quais são as opções que estão aqui configuradas. Portanto, isto foi uma grande vantagem relativamente aqui às opções gerais. Outra novidade relativamente aqui às opções foi então esta opção aqui, introdução simplificada. O que é que isto me permite? Permite-me que a quando da introdução, portanto eu agora vou criar aqui uma vista, portanto neste caso da planta, vamos imaginar que era a planta 0, permite-me que quando eu vou introduzir uma tubagem, no caso da Water Systems, neste caso, só me aparecem aqui determinados parâmetros, neste caso para eu dizer se é água fria, água quente ou retorno. Ou seja, eu vou introduzindo os dados, mas o programa não me pergunta mais nenhum dado daqueles que estávamos habituados. Ou seja, eu só se editar a tubagem é que tenho acesso então à janela que nós estávamos habituados na versão anterior, ou então, caso prefiram ter essa informação como tínhamos na versão anterior, portanto, vimos aqui as opções gerais e tiramos então aqui a opção da introdução simplificada, e então quando selecionamos uma tubagem surge-nos a janela que já estávamos habituados a ver na versão anterior. Portanto, isto foi criado com o objetivo de agilizar o processo na introdução de dados, de acordo com o que existia, por exemplo, já no SIPCAD Map, tendo em atenção que relativamente aos critérios que estão configurados, o programa depois vai fazer a ligação das tubagens consoante os elementos que eu estou a ligar. Ele vai ligá-los de acordo com o critério de tubagem que eu tenho aqui definido, ou então, já sabem, quando eu quero introduzir um tramo, independentemente do que ele ligar, se eu tiver os critérios, eu bloqueando sempre no cadeado, tenho sempre a informação salvaguardada relativamente ao critério que eu quero para essa mesma tubagem. Como principal vantagem desta versão 2025 do CP Plumbing e desta unificação, eu destaco aqui relativamente aos consumos, em que agora existe apenas a necessidade de os introduzir uma única vez. Ou seja, se nesta janela aqui eu tiver esta opção de vincular, portanto,
o que eu introduzir no caso do Water Systems como consumo, eu tenho aqui esta associação já, e é que vem por defeito, posso ter outra, não é? Relativamente à biblioteca que eu tenho de descargas e consumos, esta associação. Por defeito, decidimos não ativar aqui o autocolismo da bacia de retrete, porque normalmente a posição da válvula de abastecimento é ligeiramente, portanto, descentrada em relação à descarga, e por isso não vem ativada, mas caso a queiram ativar, podem fazê-lo. Eu vou exemplificar então aqui o exemplo de introdução, por exemplo, de um lavatório, em que está vinculado, não é? Portanto, eu estou a introduzi-lo no Water Systems e vou então introduzir aqui um lavatório individual, e ao introduzi-lo, já sabem que podemos ativar, portanto, aqui com estas setazinhas o ângulo, podemos usar as capturas, etc. Portanto, neste caso, eu não vou ativar, porque não é necessário. Vou apenas colocar aqui nesta posição para mostrar o seguinte, que é, ao eu colocar aqui, portanto, imaginemos que depois colocaria os restantes, ao ir ao separador sanitário, portanto, neste caso tenho a vista ativada dos modelos, vou para o mesmo piso e vou tirar o modelo arquitetónico. Estão a ver, já aparece então aqui a descarga do lavatório. Terem atenção o seguinte, que é, a partir do momento em que eu depois movo num dos lados, portanto, ao estar vinculado, portanto, se eu fizer aqui uma edição, por exemplo, mover este lavatório para aqui, portanto, eu quando vou ao meu Water Systems, neste caso, também houve essa deslocação, ok? E a mesma coisa que se eu o apagar, neste caso estou a apagá-lo no Water Systems, portanto, eu venho ao Sanitary Systems e terem atenção, pronto, está aqui uma opção do elemento, que depois faltaria-me atualizar aqui a obra, mas ele desaparece também. Ao contrário, então, de quando eu tenho um elemento vinculado, neste caso, portanto, eu vou simular então com um autocolismo da bacia de retrete, em que eu vou introduzir então aqui esta opção, portanto, ele não está vinculada, portanto, ao eu introduzi-lo aqui, este consumo vai aparecer também aqui deste lado, mas o que é que me permite? Permite-me, portanto, eu movê-lo de posição, mas sem que ele se mova, por exemplo, neste caso na descarga, portanto, não está vinculado. Ou seja, vamos imaginar que eu agora, portanto, a posição da torneira de abastecimento de água era ligeiramente ao lado. Portanto, eu ao mover aqui o autocolismo, portanto, o ponto de abastecimento de água no Water Systems, portanto, ele no saneamento manteve uma posição de descarga, está bem? Portanto, isto, claro, agiliza o processo de introdução de dados quando os elementos estão vinculados. Portanto, expliquei então aqui objetivamente a diferença entre estar vinculado e não estar, a questão de mover ou apagar, porque isso depois é importante. As outras vantagens que eu destaco é a possibilidade de ativarmos a outra instalação quando estamos num determinado separador, ou seja, imaginemos aqui que eu estou no separador Water Systems, estou a ver aqui a instalação de abastecimento de água e posso ativar a instalação relativamente ao Sanitary Systems. E do outro lado a mesma coisa, portanto, quando eu estou no Sanitary Systems, ativar a instalação do Water Systems. Para além disto, então, foi colocado aqui o separador layout para, portanto, nós, para além dos desenhos que sempre tivemos, portanto, aqui na questão da plotter, portanto, poder desenhar as vistas que temos aqui criadas, gerar as imagens vetoriais para CAD, digamos assim. Portanto,
Isto continua a estar disponível de igual forma, mas foi criado o separador layout que permite fazer uma configuração mais detalhada, caso eu queira, dos meus desenhos. Eu vou exemplificar aqui então a criação de um desenho. Portanto, por defeito vem já criada uma folha de desenho. Caso eu quisesse criar uma nova folha, criaria aqui no novo desenho, mas o princípio é muito simples. É, em primeiro lugar, ter que vir aqui à biblioteca e, neste caso, criar, portanto, uma cena. Eu posso lhe dar o nome aqui neste campo e posso então ativar ou desativar o que quero que seja mostrado na minha cena. Neste caso, relativamente ao modelo, vamos imaginar que eu queria só aqui a instalação de abastecimento de água. Portanto, posso criar aqui uma vista. Portanto, estas são as que estão criadas já no menu da instalação. Posso criar aqui uma planta, um alçado, um corte, o que for. Ou posso também, na mesma vista 3D, colocá-la, por exemplo, numa outra posição. Por exemplo, vamos imaginar que era esta situação aqui, neste referencial, e ao fazer aceitar, portanto, eu quando depois de a criar, portanto, ao fazer inserir, portanto, é só abrir uma janela na zona onde eu quero esta minha cena, digamos assim, e depois ir buscá-la aqui, e portanto ela foi criada com base na vista 3D e vai aparecer aqui disponível. Depois posso atribuir uma escala, segundo o zoom, um fator de escala, o modo, portanto, da apresentação da imagem, se quer vetorial, se quer monocromática, um modo normal, várias opções. Depois clico aqui do lado de fora, a imagem aqui inserida e depois, portanto, é trabalhar aqui com as ferramentas que tenho aqui de desenho. Posso, em todo o caso, usar as etiquetas que aparecem aqui com várias opções e então ao eu selecionar um determinado elemento, portanto, compor aqui o desenho conforme o que eu pretendo, portanto, e trabalhar então com várias vistas criadas das várias cenas. Portanto, a título de exemplo, portanto, eu posso abrir até já uma outra obra com conteúdo mais definido, mas basicamente é a mesma situação. Portanto, estão a ver? Posso criar desenhos deste tipo e depois de igual forma posso chegar aqui ao mandar imprimir, portanto, escolher o formato dos desenhos que eu criei, escolher o formato para o qual quero imprimir. Como nota importante, referir que não é possível abrir obras anteriores nesta versão 2025A de forma direta, mas é possível a sua importação. Ou seja, eu quando crio um arquivo novo, portanto, vou dar aqui um nome ao ficheiro, um primeiro passo é vincular-me ao projeto ao qual estava vinculada essa obra. Portanto, neste caso eu vou utilizar uma obra exemplo, que era a nossa obra exemplo que já tínhamos aqui do edifício Escritórios Top. Seleciono então o modelo arquitetónico que quero importar. Primo aceitar. E, portanto, eu estou a ver neste momento o modelo arquitetónico, mas caso eu queira então importar a instalação de abastecimento de água da versão anterior, venho aqui ao canto superior direito e tenho aqui uma opção importar. Portanto, neste caso estou no separador Water Systems e vou importar. Também já tenho aqui a obra no ambiente de trabalho na pasta obras de exemplo, portanto a obra do Water com a extensão
PLW, faço abrir e depois só tenho que terem atenção a esta opção aqui, que é eliminar a informação do ficheiro existente. Ou seja, as opções gerais que estão definidas neste momento vão ser substituídas pelas opções que estavam na obra que eu vou importar. Portanto, é o que quer dizer esta opção. Eu faço aceitar, portanto, e a obra, neste caso não dá para ver porque eu tenho o modelo ativado, portanto, é importada, portanto, e dimensiona sem problemas nenhuns. Da mesma forma, no separador Sanitary Systems, o botão importar, vou aqui ao ambiente de trabalho, vou de igual forma buscar a obra de sanitário, neste caso com a extensão PL, ok? Faço abrir, a mesma situação, portanto manter as opções gerais que vêm desta obra, aceitar e cá está. Portanto, a obra também é importada sem problema algum. Uma grande vantagem relativamente às anteriores e que eu destaco é que para além do botão importar, nós temos um botão exportar, ou neste caso partilhar. O que é que isto permite fazer? Permite que vários projetistas estejam a trabalhar na mesma obra. Vamos imaginar que era uma obra de grandes dimensões em que nos vinculávamos naturalmente ao mesmo projeto, em que tridimensionalmente a base ou a arquitetura neste caso era a mesma, mas eu fazia, vamos imaginar, eu fazia o primeiro, o segundo e o terceiro piso e depois dizia a um colega meu para fazer os restantes pisos. Isto permitia fazer isso, que é juntar esses ficheiros depois numa fase final. Ou seja, vamos imaginar aqui no Water Systems, eu configurava, portanto, por exemplo, aqui o primeiro e o segundo piso, e um outro projetista, colega meu, faria o terceiro e o quarto. O que é que depois aconteceria? Aconteceria que eu podia usar o botão importar, selecionava o ficheiro que ele tinha feito e, portanto, o ficheiro iria aparecer aqui. Porquê? Tridimensionalmente ele já estava posicionado porque os dois trabalhamos com a mesma base, e era só ligar, ou através de colunas, o que fizesse falta para complementar a obra, juntar essas partes. Isto é muito útil em questões de blocos, edifícios em que as frações da esquerda são diferentes da direita, portanto, e ao querermos agilizar o processo de introdução de dados, vamos imaginar num gabinete, podemos ter pessoas a trabalhar no mesmo ficheiro, não é no mesmo ficheiro, mas permite depois juntar essa informação. Está bem? Portanto, de igual forma, como eu fiz há bocadinho, que foi buscar um ficheiro PL, daqui ao partilhar, o que sai daqui também, neste caso, vai ser um ficheiro com a extensão PLW e daqui do Sanitary Systems vai ser um ficheiro com a extensão PL. Portanto, considero muito útil esta opção. Isto que acabei de explicar já está, digamos que, detalhado numa FAQ criada por nós, em que para acederem à mesma, eu vou aqui abrir, eu já a tenho aqui aberta, mas basicamente é depois de acederem portanto, ao learning.cip.com, eu vou até duplicar o separador. Quando vem aqui à parte do suporte área técnica nas FAQs, podem procurar por programa ou então, portanto, ou por palavra aqui, CP Plumbing, ou então começando a escrever aqui qualquer coisa, por exemplo, como importar, portanto, olha, aparece logo aqui a explicação. Basicamente foi aquilo que eu disse, portanto, num primeiro ponto, criar uma obra nova no CP Plumbing, depois, se estava a trabalhar vincular-me ao projeto, e depois no ponto 3, então, importar as obras, sendo que os PLW já sabemos que é do Water Systems e os PL
do Sanitary Systems. Portanto, as FAQs são muito úteis precisamente para estas explicações. Passando agora para a área de telecomunicações, mais propriamente para o programa CPTEL Systems. Dizer que nesta versão 2025A é possível fazer a modelação através de um ambiente de trabalho 3D. Portanto, esta introdução de dados segue os mesmos princípios que já os outros programas têm vindo a seguir, como vimos há pouco os CP Plumbings, existe também os CPLEX, portanto, o CIP Architecture, etc. Em que basicamente, portanto, já sabemos quando eu introduzo uma canalização, neste caso, independente da que eu vou escolher, não interessa, eu tenho a opção de, portanto, não forçar cota e aí o programa vai introduzir relativamente à cota em que está este piso e podem ver aqui pela terceira coordenada. Claro que depois podemos ativar aqui o ortogonal, etc. Ele vai estar colocada esta tubagem à cota 0 ou então posso forçar a cota e em relação ao piso onde eu estou dizer, olha, um deslocamento de 1,5 m. Então coloco aqui então esta tubagem, portanto, e uma está à cota 0 e outra à cota 1,5 m relativamente ao piso térreo neste caso. Portanto, isto torna-se vantajoso porque agiliza o processo da introdução de dados. Outra coisa que, caso não tenham, eu aconselho a terem é, portanto, eu quando vou, por exemplo, mover um ponto e coloco o cursor num destes quadradinhos, eu consigo ver as coordenadas. Caso não tenham esta opção ativada, eu aconselho a virem aqui a esta opção de configuração e depois na opção de cursor de captura, neste separador, ativar a opção mostrar as coordenadas de captura. Isto é útil muitas das vezes para, então eu ao colocar o cursor por cima, saber portanto, a que cota está determinada tubagem ou elemento. Sabem também que eu posso usar o scroll e o shift e ir rodando, portanto, para além das várias vistas que eu posso colocar no meu ambiente de trabalho. E depois, claro, ir sempre para o plano de trabalho esse que efetivamente já tem uma determinada cota. E da minha parte, são estas então as principais novidades na área de instalações. Terminamos assim a apresentação das principais novidades da versão 2025. Esperamos que tenham gostado. Despedimos-nos agradecendo a todos a vossa presença.